O tema da pregação hoje é A Boca Revela o Coração. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 43. Diz assim a palavra de Deus: Pois não existe árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Toda árvore é conhecida pelo fruto, pois não se colhem figos de espinheiros, nem uvas dos espinhos. O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Imagine que você ganhou um presente. E aí quando você abre a embalagem do presente, você vê ali que tem um frasco de perfume importado. Um Dolce & Gabbana, um perfume muito cheiroso, muito gostoso. Mas quando você pega o frasco em suas mãos e esborrifa, ele, seja no pescoço, no braço ou na roupa, você vê que é um cheiro horrível, um cheiro estranho. E o que isso revela? Isso revela que o perfume é falsificado, ou seja, a essência do perfume, o conteúdo dentro do frasco é falso, é ruim. O cheiro exalado do frasco revelou o conteúdo do perfume. O odor revelou o que estava dentro do frasco e revelou que havia algo ruim ali. Se fosse um perfume original, se fosse verdadeiramente um Dolce & Gabbana, o cheiro seria outro. Da mesma forma, o coração de alguém, a essência de alguém, pode ser revelado por aquilo que sai da sua boca. E esse é o primeiro princípio. A boca fala o que está cheio o coração. Por isso que Jesus ele diz aqui, a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. Aqui tem a ideia de algo que está transbordando. Ou seja, há tanto pecado, há tanto ódio, há tanta inveja e tanta maldade dentro de si, que isso acaba transbordando. Não tem como deixar guardado. Uma hora ou outra, ele vai transbordar. Jesus aqui está nos ensinando que as palavras revelam de fato quem somos nós. As palavras revelam o estado do nosso coração. E para explicar melhor isso, Jesus ele usa como exemplo a árvore. No verso 43 e 44, ele diz: Pois não existe árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê fruto bom. Toda árvore é conhecida pelo fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem uva dos espinhos. Então nós temos aqui o princípio de causa e efeito. Uma árvore boa vai dar fruto bom. Em contrapartida, uma árvore ruim vai dar um fruto ruim. Qual que é a causa do fruto bom? A árvore boa. Qual que é a causa do fruto ruim? A árvore ruim. Agora, outra coisa muito importante aqui é que os frutos, eles não são conhecidos apenas pela aparência. Nós podemos ver um fruto, o fruto de uma árvore, mas isso não significa que necessariamente esse fruto tenha uma boa qualidade, seja um fruto bom. Às vezes, olhando para o fruto, parece ser bom, mas quando você coloca na boca, você vê que não é tão bom assim. Por exemplo, as videiras, elas são todas parecidas, são todas iguais, mas as uvas não. Há uvas verdes, uvas roxinhas. Nós temos uvas boas, que são uvas doces, mas temos também uvas que são amargas, são azedas. Assim também são as outras árvores, os outros frutos. Por exemplo, a jabuticaba. Se você já colheu jabuticaba no pé, talvez você já teve essa experiência. Você pega umas lá que é uma delícia, é doce. Aí de repente você pega uma que está azeda, está amarga. Então, ao olhar para uma jabuticaba, ela pode ser bonita, mas às vezes ela não é uma jabuticaba boa. Só iremos saber se a árvore e o fruto é bom a partir do momento que nós experimentarmos o fruto. Ou seja, para sabermos se alguém de fato tem um coração bom, nós precisamos colocar à prova os seus frutos, as suas palavras. Por exemplo, você está querendo se casar. E aí você é crente, você ama a Bíblia, você ama a Deus.
E aí, de repente, você encontra uma jovem bonita, uma jovem, né, de boa aparência. Só que quando você começa a conversar com ela, né, você começa a ir fazer a corte, aí você começa a perceber que o que sai da boca dela é só besteira. Ela só fala coisas que as outras jovens do mundo falam. Ela nunca fala sobre Deus. Ela detesta o assunto sobre Bíblia, sobre palavra de Deus. Quando você puxa o assunto sobre a palavra de Deus, ela acha algo chato, logo ela quer sair da conversa. Ou seja, as palavras dessa jovem revelou o coração dela. Então, as nossas palavras revelam aquilo que está dentro do nosso coração. É isso que Jesus está querendo ensinar nessa passagem. Nesse texto, Jesus nos ensina que é possível, então, sabermos o que está dentro do coração das pessoas. Há pessoas que dizem, né? Só Deus pode sondar o meu coração. Só Deus conhece o meu coração. Quem pensa assim está enganado. Pois aquilo que professamos muitas vezes revela aquilo que está no nosso coração. A pessoa, por exemplo, passa a semana inteira falando de futebol, a semana inteira falando de política. Ela nunca fala sobre Deus. Isso revela o coração dela. Isso revela quem domina o seu coração. Aquilo que ela gasta mais tempo durante a semana vai revelar quem é o Deus dela. Se ela só fala de política e ela nunca fala de Deus, nunca medita na palavra de Deus, você sempre conversa com a pessoa, ela está lá falando de política, ela está falando de futebol, ou de qualquer outro assunto, de pescaria, seja o que for, e ela nunca tem prazer em falar das coisas do reino de Deus, da palavra de Deus, isso muitas vezes revela o coração da pessoa, de que ela tem um ídolo. Tem gente que você vai falar de política, se você falar o político escolhido dela, ela quer brigar com você. Logo ela revela o coração, ela expõe para fora, fala até palavrão. Isso revela o que está dentro do coração das pessoas. Então, isso também pode acontecer na internet. Às vezes as pessoas revelam o que está dentro do coração, o que elas postam na internet. Elas passam a semana inteira postando várias coisas e nunca postam nada sobre Deus. Isso também pode revelar o coração. Uma escrita, sempre está lá escrevendo, né, no Facebook lá. Acontece qualquer coisa na vida dela, está lá postando. Aí escreve o que aconteceu e posta um monte de coisa. Mas nunca posta algo sobre Deus. O Facebook dela é só para expor a vida dela, o coração dela. Então, a nossa vida, o nosso coração, aquilo que está dentro de nós, pode ser revelado a outras pessoas através daquilo que falamos. E daquilo que escrevemos, daquilo que nós mostramos para as pessoas. Por isso que Jesus está dizendo, né, que a boca revela o nosso coração. Através das palavras de alguém, podemos ter a revelação do coração delas. Nós temos um exemplo disso lá em Atos 8. Lá em Atos 8, o contexto é esse. Haviam recebido os irmãos de Jerusalém uma notícia boa. Qual que era a notícia boa? De que o evangelho estava crescendo em Samaria, em um povoado. E isso foi fruto do trabalho de Filipe, o evangelista. Filipe estava pregando, as pessoas estavam se convertendo. Então essa notícia chegou em Jerusalém, e aí a igreja de Jerusalém enviou João e Pedro para ir lá, né, ver essa obra e orar pelos irmãos. E o que aconteceu? Nesse trabalho de Filipe, de evangelizar, ele evangelizou um homem chamado Simão, que era conhecido como Simão o Mago. Ele era um feiticeiro. E ele agora até se batizou. E estava seguindo Filipe. Mas, ao encontrar com Pedro e João, porque quando Pedro e João chegaram na cidade, a Bíblia diz que eles começaram a orar pelas pessoas, impor a mão sobre as pessoas, e as pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, começaram a ter a manifestação do Espírito Santo. E aí Simão, vendo isso, ele ficou impressionado. E ele disse para Pedro, Pedro, eu quero esse poder sobre a minha vida. Eu estou aqui disposto a pagar, eu tenho aqui dinheiro, me dá, eu quero agora esse poder para orar pelas pessoas e essas pessoas receberem poder também. E aí ele recebeu, Simão o Mago, recebeu uma repreensão de Pedro. E qual foi a resposta de Pedro para esse Simão o feiticeiro ou o mago? Está lá em Atos 8:20. Mas Pedro lhe disse, que a tua prata siga contigo para a destruição,
pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração, repara que o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor na esperança de que seja perdoado o propósito do quê? Do teu coração, pois vejo que está cheio de amargura e em laços de maldade. Então Pedro conheceu o coração de Simão através das suas palavras. A sua boca revelou o seu coração. Foi com base nas palavras de Simão, o mago, que foi revelado a sua intenção, o seu coração. Portanto, as palavras revelam o que está no nosso coração. Aquilo que falamos, ou até aquilo que escrevemos, revelará aquilo que está alojado em nosso coração. E as palavras, então, têm esse poder, né, de revelar o que está dentro de nós. Jesus aqui, ele usa então essa primeira analogia para mostrar essa verdade. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. O contrário não pode acontecer. Esse é o princípio da causa e efeito. O irmão de Jesus, Tiago, ele também ecoou o mesmo ensino em sua carta. Tiago ouviu do seu irmão essa pregação, e ele repassa essa pregação lá em sua carta. E ele diz que a língua, né, ele vai dizer que a língua é algo perigoso, é algo que destrói vidas. A língua, se você não souber usar ela de maneira correta, de maneira justa, se você não ter domínio próprio sobre a sua língua pode destruir a sua família, destruir ali até a igreja. A língua pode gerar até guerras. Olha o que diz lá em Tiago, vamos ler Tiago 3, que ecoa o ensino do seu irmão Jesus. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres. Por quê? Porque o mestre fala demais. O mestre ensina. E quanto mais ele falar, mais ele vai ser cobrado. Pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito, sendo alguém capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma figueira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago aqui está usando o mesmo argumento de Jesus. Ele está usando o princípio de causa e efeito. Ele começa a dar exemplos, né? Ele dá o exemplo da fonte de águas. É impossível uma fonte de água doce jorrar água salgada. Isso é impossível. E ele diz aqui também, né, nesses versículos, o homem, ele diz que fala bem de Deus, bendiz o Senhor, mas ao mesmo tempo ele maldiz o seu irmão, o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Isso é incoerente. Nós temos uma natureza, se nós nascemos de novo, se o Espírito Santo habita em nós, nós não podemos ficar tendo atitudes do velho homem, da antiga natureza. Há duas fontes, ou você é a fonte nova, em Cristo, ou você é a fonte antiga, em Adão. Então não tem como, vocês nasceram de novo, vocês são uma fonte que jorra água limpa, água boa. Não pode. Tiago também ele usa aqui a analogia do cabresto, né, que é colocado num cavalo. A língua, a boca, ela deve dar direção, levar as pessoas para o bem,
conduzir as pessoas para a salvação. Não podemos usar a língua para conduzir as pessoas para o inferno. A mesma analogia também quando ele fala aqui do leme, né? Uma parte pequena do navio que faz um navio gigantesco ir para a direita ou para a esquerda, para onde for. Então a nossa língua dá direção. Nós não podemos usar a nossa língua para trazer destruição. Ele diz aqui também, né, que a língua é como uma faísca, capaz de incendiar uma floresta inteira. A língua é algo perigoso. Se nós não soubermos usar a língua da maneira correta, nós podemos destruir as pessoas, nós podemos desagradar a Deus, podemos trazer um estrago gigantesco na vida das pessoas. Então nós devemos tomar cuidado com as nossas línguas, com a nossa língua, né? Não devemos ponderar bem antes de falarmos qualquer coisa. Na pregação passada, eu falei sobre o julgamento que agrada a Deus. E qual era um dos julgamentos que não agradava a Deus? O julgamento precipitado e sem misericórdia. E uma pessoa que não tem controle da sua língua, uma pessoa que não tem domínio próprio sobre a própria língua, ela vai comprometer o seu julgamento. Tem tudo a ver com o que Jesus está falando. Jesus estava falando sobre julgamento, agora ele está falando sobre a língua. Se nós não tivermos o domínio próprio, se nós não tivermos o fruto do Espírito Santo em nós, nós iremos comprometer os nossos julgamentos. Nós seremos injustos, nós seremos precipitados, nós iremos falar sem pensar. Além de prejudicar as pessoas com os nossos julgamentos, eu disse também na pregação passada, se você julgar de forma errada, de forma precipitada, se você falar de forma precipitada, você vai receber a disciplina de Deus. Então, ter controle sobre a língua é algo de extrema importância para nós. Nós devemos tomar cuidado. Nós temos que fazer o bom uso das palavras. As nossas palavras devem ser para trazer edificação aos irmãos, à igreja. Não palavras de destruição. Não estarmos envolvidos em fofoca. Ah, você viu o irmão lá? Você viu o que ele está fazendo? Ah, o irmão lá é assim, eu não gosto dele, ele faz isso, faz aquilo. Você viu? Acho que o irmão lá está roubando lá no trabalho, o irmão está fazendo aquilo. Não, a nossa língua deve ser para trazer edificação. Se o que você vai falar não vai trazer edificação, fique calado, fique quieto, feche a boca. Aí você vai ser uma pessoa sábia, né? Não fique falando qualquer coisa. Efésios 4:29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só o que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que os ouvem. E com isso, né, com essa ideia de que nós devemos usar a nossa língua, a nossa boca, para abençoar as pessoas, para trazer edificação, isso eu não estou querendo dizer que nós não devemos julgar os atos ruins das pessoas. Nós já vimos isso, que Deus, Ele ordena que nós venhamos julgar as pessoas, e nós iremos precisar usar a nossa língua, a nossa boca para julgar, mas deve ser o julgamento correto, o julgamento que agrada a Deus, o julgamento segundo a reta justiça, não o julgamento hipócrita, o julgamento com misericórdia, um julgamento, né, correto. Aí nós iremos sim usar a nossa língua. No verso 45, Jesus novamente aqui usa outro argumento, né? Ele usa aqui o argumento da causa e efeito. Ele vai dizer: o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. Aqui a palavra tesouro, aqui está sendo usada para se referir ao coração. É a mesma ideia, né, do primeiro exemplo. Um homem bom, ele vai tirar coisas boas do seu tesouro, né? O homem bom vai tirar coisas más do seu tesouro? Não vai, ele vai tirar coisas boas. A mesma coisa ao contrário, o homem mau vai tirar coisas boas do seu tesouro? Não, ele não vai. O homem mau vai tirar coisas ruins do seu tesouro. E aqui o tesouro significa o coração. Assim como a árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz maus frutos, assim também o homem bom tira coisas boas do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu coração. Portanto, nós não devemos ficar surpresos quando nós nos deparamos com pessoas que só falam palavrão, que só falam coisas imorais, que usam a sua língua para denegrir a imagem das pessoas, que vivem usando a língua para mentir.
enganar. Por quê? Por que não devemos ficar surpresos? Porque o próprio Jesus aqui está dizendo, não tem como esperar algo bom, um fruto bom de uma árvore ruim. Uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro dela, nós não devemos esperar coisas boas. Nós devemos, na verdade, já estar preparado, né, para ouvir coisas ruins, coisas absurdas. Por que eles aprovam aborto? Por isso que eles defendem, né, bandido. Por que o discurso, né, desses políticos aí que nós vemos no nosso país são totalmente contrários à palavra de Deus? Porque a árvore é ruim, então o fruto vai ser ruim. Nós não devemos ficar surpresos, né, por eles quererem defender o Estado Islâmico. Isso não deve trazer surpresa, eles são malignos, é isso mesmo que eles vão dar. É esse fruto deles, coisas ruins, não tem como. Então, vemos aqui que as nossas palavras revelam o que de fato nós somos. As nossas palavras têm o poder para mostrar o que está dentro de nós. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Saiba como ela se comporta nos dias difíceis da vida. Eu uma vez, né, eu tinha noção errada, eu não conhecia ainda o verdadeiro evangelho, e eu achava que as pessoas eram tudo boazinha, né? As pessoas têm tudo boa intenção, quer o meu bem, era inocente, né? Aí eu achava que a minha avó era boazinha, né? Minha avó era engraçada, fazia as piadinhas dela lá, contava as historinhas dela, e eu falava, minha avó vai para o céu, né? Porque minha avó é uma pessoa boa. Eu nunca vejo ela falando mal de ninguém, ela toda hora dá esmola para o mendigo que bate lá. Eu falei, essa aí está com o lugar garantido, né? Aí um dia, a minha avó estava com já 80 e poucos anos, né? Ela quebrou o fêmur. Quebrou o fêmur e aí saiu do hospital, foi para casa. E aí um dia a gente teve que transportar ela do quarto para um outro local, só que ela estava com algo aqui travando a perna, né? E aí, do jeito que a gente pegou, não tinha como, ela ia sentir um pouco de dor. No dia que fomos pegar ela para transportar ela, né? Com a perna travada, nossa, ela sentiu tanta dor que ela soltou tudo que estava no coração. Mas falou um monte de palavrão, xingou, eu falei, meu Deus, eu não sabia que a minha avó era desse jeito não. Mas o quê? No momento difícil, no momento da dor, no momento da tempestade, no momento que nós somos apertados, é o que vai revelar o que está dentro do nosso coração. Quando tudo está tranquilo, às vezes a gente consegue disfarçar. Mas no dia que as pessoas pisam no nosso calo, no dia que somos afrontados, é aí que vai revelar de fato quem nós somos. Se ela é uma pessoa que tem domínio próprio, que tem o fruto do Espírito Santo, ela vai agir de outra maneira. Ela não vai sair xingando todo mundo, soltando palavrão, mas não, ela vai ter domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. E é assim que nós então conseguimos identificar quem de fato é aquela pessoa. Outra coisa aqui, onde nós mais revelamos quem somos é na nossa casa, pois é lá que nós passamos mais tempos com as pessoas. Às vezes eu não consigo, ninguém consegue saber o que está no seu coração na igreja, porque você tem pouco contato com os irmãos. Você vem, né, às vezes chega atrasado, vai embora antes de acabar o culto, aí ninguém consegue falar com você. Aí ninguém consegue saber o que está no seu coração. Tem irmãos que a gente fala, né, que parece ninja. A hora que você vai ver, ele sumiu, né, jogou aquela fumaça assim, puf. A gente não sabe nem o nome do irmão. Lá na igreja de Lorena tinha um irmão que era assim. Ele fazia questão de chegar, ele estava tão desanimado com as igrejas que ele havia passado, que ele falou que não queria ter contato nenhum com a igreja. Aí ele chegava atrasado de propósito e ia embora antes de acabar o culto. Então a gente não conseguia pegar ele. Mas um dia a gente conseguiu pegar ele para a conversa, né? Agora ele fica lá até o final. Mas ele parecia um ninja, ele jogava uma fumaça assim, sumia. Ninguém achava. Mas quanto mais a gente anda com as pessoas, mais a gente consegue, né, enxergar o coração delas. A boca, né, ela revela as atitudes. Isso também pode acontecer às vezes no trabalho. Eu estava conversando essa semana com o Josafá, ele falou que ele passa mais tempo com o colega de trabalho dele que com a própria família. Né? São várias horas juntos, então com certeza o amigo dele conhece o que está dentro do coração do Josafá e o Josafá também conhece o que está dentro do coração
do amigo, né? Se você passa anos, meses, uma hora ou outra, você vai conhecer o coração dessa pessoa. Jesus aqui então, ele vai usar esse mesmo ensino mais para frente, quando ele é julgado de forma injusta pelos lábios venenosos dos fariseus. Jesus aqui, ele vai usar o mesmo ensino, as mesmas palavras, em um outro contexto. Esse contexto é bem relatado lá no Evangelho de Mateus. E qual que era o contexto? Jesus está sendo acusado de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebu. Ele está ali expulsando, e aí as pessoas dizem, não será esse o filho de Davi? E aí, diante dessa fala do povo, os escribas e fariseus disseram, não é, ele não é filho de Davi não. Ele está fazendo isso porque ele trabalha para Beelzebu, ele trabalha para o capeta. É isso que ele estava dizendo. Olha o que diz lá em Mateus 12. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. E espantada toda a multidão dizia, será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Lá no verso 31, Jesus responde, portanto vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem mesmo neste mundo, nem no vindouro. Pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Se a árvore é má, seu fruto será mau. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Digo-vos que no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras será condenado. Então nós vemos aqui Jesus usando agora na prática o ensinamento dado aos seus discípulos, aos seus seguidores, usando o mesmo discurso contra os fariseus. E Jesus está dizendo aqui que a fala dos fariseus iria trazer condenação a eles. E esse é o segundo tópico, né? São só dois. Todos irão prestar contas de suas palavras. Um dia haverá um acerto de contas. E quem vai estar assentado no trono para julgar as nossas palavras é aquele que sonda a mente e o coração. Aquele que tudo vê, aquele que tudo ouve, aquele que tudo sabe. Diante dele será impossível nós apresentarmos alguma desculpa, alguma justificativa. Ninguém diante do tribunal de Cristo, diante do grande dia do Senhor, poderá dar a desculpa e dizer, Senhor, eu fui muito sincero, eu era uma pessoa sincera e por isso que eu falava o que dava na cabeça. Essa desculpa não vai colar no dia do Senhor. Nós iremos prestar contas das palavras que nós falamos sem pensar, das palavras grossas, das palavras frívolas, das palavras que não trouxeram edificação. Nós não poderemos dar a desculpa e dizer, eu sou muito sincero e por isso que eu falo mesmo. Eu não me seguro, eu sou espontâneo. Quando eu estou conversando e a pessoa fala mais alto comigo, eu respondo na mesma altura e bate pronto. Isso não vai colar no dia do grande juízo. Nós iremos prestar conta da nossa falta de sabedoria, da nossa falta de domínio próprio. Nós não podemos falar com as pessoas de qualquer maneira. Tem gente que dá desculpa, eu sou nordestino, tenho sangue nordestino nas minhas veias, e eu sou bravo mesmo. E se falar comigo de qualquer jeito, eu respondo na mesma altura. Eu sou nordestino, tenho sangue de Lampião. Você tem que fazer uma transfusão de sangue aí. Você tem que tirar esse sangue aí de nordestino e colocar o sangue de Jesus. E mudar, e transformar, se arrepender do seu pecado. Essa desculpa não vai colar no grande dia do Senhor. Não teremos desculpas, não teremos justificativas. De nada valerão as nossas justificativas diante daquele que é onipotente, onipresente, onisciente. Isso mostra à igreja o peso das nossas palavras. O dia de acerto de contas virá. Já está na agenda de Deus. É impossível qualquer pessoa tentar desmarcar esse encontro. É impossível. E a cada dia que passa, nós estamos mais próximos desse dia.
Nesse dia não vai ter como mandar um WhatsApp para Jesus e dizer para Jesus: Jesus, não vai dar para mim ir hoje não. Olha, eu estou muito ocupado, não poderei ir nesse dia, não teremos como. Não teremos como enviar um e-mail para Jesus escrevendo bem bonitinho: eu não posso me comparecer nesse dia. Não terá como. Não terá como nós dizermos para um amigo nosso: olha, vai lá e avisa Jesus que eu não posso ir hoje, eu estou cheio de compromisso. Isso não vai colar. Todos nós teremos que nos apresentar diante do tribunal de Cristo. É impossível, esse encontro está marcado, ninguém pode desmarcar. Nesse encontro, pessoas que fizeram mau uso de suas palavras, pessoas que utilizaram as suas palavras de forma inútil, irão prestar contas. Aqui, quando usa o termo inútil, é uma palavra que não presta para nada. Uma palavra que não traz edificação para ninguém, é uma palavra que na verdade traz desgraça para a vida das pessoas, é uma palavra que ofende as pessoas, ofende o próximo, ofende a Deus. Nós iremos prestar conta. Foi o que os fariseus fizeram aqui. Eles usaram palavras inúteis, e palavras que não serviram para nada, na verdade serviram só para trazer condenação para eles. Eles atribuíram a Cristo a obra do Espírito Santo a Beelzebu, aos demônios, a Satanás. E eles prestarão contas dessas palavras. Palavras imorais, palavras insolentes, palavras que vão na contramão das Sagradas Escrituras. Todas essas pessoas que fizeram mau uso da palavra vão ter que encontrar com o grande, reto juiz naquele grande dia e prestar conta de tudo que falaram. Por isso que é inconcebível um cristão ficar falando palavrão. Isso não tem como. É como aqui, Jesus está dizendo, uma árvore boa tem que dar bom fruto. Uma árvore ruim, ela sim. Ela você pode esperar um palavrão da boca dela, mas o crente, ele não pode. Então por isso que nós devemos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve também, né? As canções, músicas. Né? Às vezes você ouve uma música secular, uma música que tem lá palavrão, uma música que tem duplo sentido, né? Com coisas imorais. O cristão não pode ouvir essas coisas, ele não pode cantar essas coisas, a sua boca não pode expressar essas coisas. Então não tem como nós fugirmos desse grande dia. Esse grande dia vai chegar. O homem, querendo ou não, fazendo birra ou não, esperneando ou não, arrancando os cabelos ou não, ele terá que estar diante do Senhor nesse dia. Paul Washer vai dizer que naquele grande dia todo joelho há de se dobrar diante do senhorio de Cristo. Aquele joelho que não se dobrar, ele diz que vai, né? Ele, para exemplificar, ele disse: olha, acredito eu que vai chegar um anjo lá e vai vir com uma marreta e vai arrebentar com o seu joelho, mas que você vai dobrar o seu joelho, você vai. Naquele grande dia, todo mundo vai ter que se dobrar diante do senhorio de Cristo e prestar contas das suas palavras. E essas pessoas que fizeram então mau uso da palavra vão ter que prestar contas. Isso quer dizer que no porvir, as pessoas serão julgadas não somente pelas suas obras, mas serão julgadas também pelas suas palavras. Lá em Apocalipse capítulo 20, diz que seremos julgados pelas nossas obras. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, no grande dia do Senhor, os homens prestarão conta de suas obras. Mas, aqui em Mateus, no capítulo 12, verso 37, Jesus está dizendo que nós não apenas prestaremos conta das nossas obras, mas prestaremos conta das nossas palavras. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Haverá somente dois resultados: a absolvição para quem fez bom uso das palavras e condenação para aqueles que fizeram mau uso de suas palavras. O contexto aqui de Mateus 12, 27 é um contexto de salvação e condenação. Todo aquele que não usou suas palavras para confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, será condenado. Romanos 10, 9 vai dizer: porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repare aqui a ligação. Coração e boca. Pois com o coração se crê, e com a boca se faz confissão. Ou seja, um coração transformado, um coração que foi regenerado, um coração que foi convencido pelo Espírito Santo dos seus pecados, ele vai confessar Cristo. A sua boca vai expressar aquilo que já está dentro dele. Temos aqui então o princípio também de causa e efeito. Aquele que teve a natureza transformada, ele vai confessar Cristo, ele vai testemunhar de Cristo. E nós temos testemunhado de Cristo para as pessoas? Nós temos confessado Cristo às pessoas? Ou nós não confessamos, nós não pregamos, nós não falamos de Cristo para ninguém? Nós não convidamos ninguém para vir para a igreja. Nós não estamos nem um pouco preocupados. Talvez isso revele no nosso coração. Nós não temos testemunhado Cristo, não temos confessado Cristo. Devemos acender o alerta. Em outras palavras, quem em seu coração que Jesus é Deus, que Jesus veio a este mundo para nos salvar, esse é o efeito. Causa e efeito. Salvação. O bom uso dessas palavras é confessar com os lábios Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida. Mateus 10:32 vai dizer: porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. E eu pergunto para você, você já confessou Cristo com seus lábios? Você já creu de todo o coração nesse Senhor e Salvador da sua vida? Você nunca creu? Você não tem isso dentro do seu coração? Você não consegue perceber que Cristo te salvou? Se você ainda não confessou Cristo como Senhor, se você ainda não confessou Ele, nem se arrependa hoje. Confesse Ele com seus lábios. Confesse Ele, mas não só confesse Ele para a salvação, confesse Ele para o mundo. Pregue às pessoas, testemunhe de Cristo para as pessoas. Talvez você já creu com todo o seu coração. Talvez todos aqui que estão aqui hoje já confessaram com suas palavras. Você já é um salvo. Mas saiba que mesmo sendo salvo, você terá que prestar contas de suas palavras. Não é porque você foi salvo que as suas palavras não serão julgadas diante de Cristo. Todo cristão, ele vai passar pelo tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não tem a ver com o tribunal do grande trono branco. O tribunal do trono branco. É um outro tribunal. Esse tribunal não tem a ver com salvação e condenação. Mas esse tribunal, ele tem a ver com um galardão. Aquilo que nós iremos receber na eternidade. Um dia, todos os salvos, os cristãos, estarão diante do tribunal de Cristo. E diante das nossas obras, diante das nossas palavras, ou nós seremos recompensados, ou nós seremos envergonhados. 2 Coríntios 5:10, o contexto é para cristãos. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Um dia, todos nós cristãos que já fomos salvos, nós iremos prestar conta. E se você não teve boas obras nesse mundo, se você usou as suas palavras para o mal, você será envergonhado naquele grande dia. Agora, se você usou as suas palavras para o bem, para a edificação, você terá galardão, você terá recompensa. 1 Coríntios 3:13 vai dizer: a obra de cada um se manifestará, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Então repare aqui que não tem a ver com condenação. Aqui está falando de obras, de galardão, todavia como pelo fogo. Então um dia nós iremos prestar contas de todas as nossas palavras, quer seja o ímpio, quer seja o cristão. E para finalizar, eu vou deixar o último exemplo aqui. Depois os irmãos podem cantar um louvor aqui, falando sobre o coração? Pode? Amém? Depois? Pode? Então, pode, se os irmãos puderem vir já, né? Mas antes deles louvarem, eu vou deixar um exemplo aqui
de alguns cientistas. Eles disseram que todas as nossas palavras, elas emitem ondas sonoras. Se você for ver ali no computador a gravação do áudio hoje, você acompanhar ali no Audacity, ali, né, que é o programa que a gente usa para gravar, depois da gravação você vê lá que tem várias ondinhas assim. São ondas sonoras. Alguns cientistas, eles disseram que se nós tivéssemos uma máquina que captasse ondas sonoras, nós poderíamos capturar a voz de Jesus, porque eles dizem que todas as palavras que nós lançamos, elas estão em algum lugar no espaço. Estão em algum lugar. Todos os sons que nós emitimos, eles não se perdem, eles estão em algum lugar. Só que tem um problema. Os cientistas, eles não têm essa máquina de captar esses sons sonoros, esses sons emitidos. E eles disseram que se tivessem essa máquina, eles conseguiriam captar as ondas sonoras da voz de Jesus. E nós conseguiríamos ouvir a voz de Jesus na tonalidade correta. O problema é que o ser humano não tem essa máquina. Mas nós temos um outro problema. Deus tem essa máquina. Todas as nossas palavras, todos os sons que saíram da nossa boca, um dia nós iremos prestar contas. Deus vai utilizar dessa máquina para julgar as nossas palavras, né? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos louvar o Senhor, né? Que essa canção, né, possa ser uma oração aí no seu coração. Que as nossas palavras venham trazer edificação. Se você ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né, aí no seu lugar, ore ao Senhor, confesse a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para que você não seja condenado naquele grande dia. Confesse: Senhor, eu creio que o Senhor é o Salvador e Salvador da minha vida. Transforma o meu coração. Muda, Senhor, a minha vida. Me faz amar a Tua palavra. Me faz reconhecer os meus pecados. Me faz andar em novidade de vida. Eu creio que o Senhor é Salvador, Senhor, que um dia eu estarei diante desse tribunal e eu irei ter que prestar contas. Mas, Senhor, por mim mesmo eu não consigo, porque a minha natureza é má e eu não consigo dar frutos bons. Mas, Senhor, transforma a minha natureza, transforma o meu ser, faz de mim uma árvore boa, uma árvore que dê muitos frutos, frutos de qualidade, frutos saborosos, frutos que alimentam, frutos que trazem alegria na vida das pessoas. Ó, Senhor, transforma o meu coração. Você talvez já foi salvo, mas talvez tenha vivido uma vida sem vigilância em suas palavras, em sua língua. Que você possa pedir perdão, Senhor, perdão pelas palavras que eu emiti, palavras que não glorificaram o Teu nome, palavras que destruíram as pessoas. Me perdoa, Senhor. Faça como o Senhor fez com Davi. Dai-me um coração novo para não pecar contra Ti, Senhor. Vamos louvar o Senhor.